Hoje eu vou fazer empadas de Chester com massa de batata doce. Já descasquei, cortei e coloquei as batatas para cozinhar. Eu não faço no forno, faço no fogo mesmo, sem pressão. Assim que elas ficarem bem macias, eu escorro, amasso com um garfo e peso 400 gramas. Fica mais fácil amassá-las enquanto ainda estiverem quentes ou pelo menos mornas. Ao invés de desfiar o Chester na mão, que na minha opinião fica meio grotesco, muito comprido, eu vou usar o multiprocessador. Mas também pode desfiar na batedeira ou mesmo numa tábua de cortar carne com uma faquinha. Para um recheio de empadinhas, na minha opinião, esse desfiado menorzinho fica melhor. Para fazer o recheio das empadas, eu vou usar, entre outras coisas, tomate pelado, batido no liquidificador e depois misturado com um pouco de requeijão cremoso. Tomate pelado são tomates sem pele, conservados em seu próprio suco. Eu estou refogando cebola no azeite. Daqui a pouquinho eu vou colocar um pouquinho de alho em pó. Em seguida, o Chester desfiado. O Chester é uma ave que já vem temperada, mas eu vou temperar mais um pouquinho. Geralmente eu uso pimenta do reino, cominho, açafrão, chimichurri e páprica. Chester bem temperadinho. Agora eu vou finalizar com cheiro verde e em seguida eu vou colocar o tomate pelado e o requeijão cremoso. Recheio pronto. Para finalizar, colocar o tomate pelado misturado com requeijão cremoso. O suficiente para deixar o recheio úmido. Recheio prontinho. Enquanto ele esfria, vamos fazer a massa. Vou começar a fazer a massa. 400 gramas de batata doce cozida e amassada, 2 colheres sopa de fécula de batata ou de amido de milho, 2 ovos, 2 quartos de xícara chá de aveia em flocos finos e sal a gosto. Eu não uso sal, no lugar eu tempero a massa com queijo ralado. Depois que eu misturo bem essa parte, eu vou dar o ponto de massinha de modelar bem macia com farinha de arroz. Por último, 1 colher chá de fermento em pó, misturar bem. Apesar das minhas formas serem antiaderentes, eu sempre passo um pouquinho de azeite nelas. Massa pronta. É sempre bom lavar as mãos antes de conferir o ponto da massa. O ponto é esse. É uma massa bem macia, fácil de modelar. Eu coloquei todos os ingredientes. Usei cerca de umas 3 colheres de sopa bem cheias de queijo ralado, ao invés de colocar sal. Usei pouquinho farinha de arroz para dar o ponto, já que o queijo ajuda a secar a massa. E 1 colher chá de fermento em pó. Uma receita rende cerca de 12 empadas. Eu dobrei a minha quantidade de massa, já que fiz muito recheio. Na hora de começar a modelar as empadinhas, vocês podem separar cerca de 1/3 da massa para as tampas e 2/3 para as empadas. Existem 2 maneiras de modelar as empadas. Ou a gente divide a massa em bolinhas e depois, com a ajuda de um dedo, a gente vai modelando até dar o formato da forminha. Ou a gente faz um disquinho de massa e depois vai encaixando o disquinho.
Na hora de modelar as empadinhas, se faltar algum pedacinho de massa, a gente pode completar. E se sobrar, a gente pode aparar com uma faquinha. Lembrando que não precisa aparar muito, porque essas sobras de massa vão ajudar na hora de fechar. Dividi a massa que sobrou em 24 partes, assim eu não corro o risco de deixar nenhuma empada sem tampinha. E agora vou rechear. Já coloquei o chester e as azeitonas. Não recomendo que misture as azeitonas no recheio. Dependendo da marca, pode salgar. Azeitonas sempre sem caroço, só um pouquinho por cima, até porque se alguém não gostar de azeitonas, consegue retirar. Na hora de fechar, a gente faz um disco de massa bem fininho, coloca por cima e aperta bem nas bordas. Depois é só aparar as sobras com uma faquinha. Já fiz as tampinhas de uma das formas, aparei as sobras, passei gema e pincelei orégano. As gemas são misturadas com um pouquinho de água. Para cada gema, uma colher chá de água. Forno já aquecido a 180 graus. A primeira forma já está pronta. Agora eu vou retirar a segunda do forno. Ela demorou para assar cerca de 33 minutos. Lembrando que a segunda sempre assa um pouquinho mais rápido que a primeira, porque o forno já está muito quente. Como as forminhas são antiaderentes, as empadas saem facilmente. Empadas de Chester prontas. Essa massa é muito gostosa e saudável. Eu tenho um outro vídeo gravado de empadas de frango com massa de batata doce. É a mesma receita, mas hoje eu quis gravar com recheio de Chester, porque aqui eu coloquei alguns detalhes que não estão no outro vídeo.